galerinha do nono, tudo bem, gente? 20 de abril, né? Voltamos hoje, né, com mais uma aulinha nossa de biologia. Galera, olha só, hoje a nossa aula vai ser em cima, tá, da revisão que eu passei para vocês. Revisão não, atividade que eu passei para vocês no dia 13 de abril. Nós vamos fazer uma correção dessa atividade. Então vai lá, pega a nossa folha que eu mandei para vocês no grupo do WhatsApp, ou quem não imprimiu, copiou, nós vamos fazer a nossa correçãozinha aí, e também esteja com a apostila aí de biologia em mãos, porque tem alguns conteúdos importantes que está na apostila de vocês. O que eu vou fazer hoje? Hoje primeiro eu vou dar uma mini revisão, para depois nós entrarmos nessa correção dessa atividade, tá bom? Por quê? Nós falamos muito, né, a questão de biologia, a importância dela. E quando nós falamos biologia, né, é a ciência que estuda o quê? A vida, né? Bio significa o quê? Vida, né? Logo significa estudo, né? Então, biologia é a ciência que estuda a vida. Então, amores, né, como a gente falou, bio, vida, logos, estudo, né? Então, biologia é a ciência que estuda os seres vivos, né? Quando eu me refiro aos seres vivos, né, eu estou me referindo a todas as espécies que habitam o nosso planeta. E essas espécies, né, que são os seres vivos, ele vai englobar, né, dos micro-organismos até os mais evoluídos, que entramos aí também nessas espécies, certo? Então, a gente viu aí que cada espécie ele é catalogado, né, por reinos, né, diferenciados. Eu tenho, por exemplo, os micro-organismos, né, que são, por exemplo, vamos pegar aqui o reino Monera, né? Os representantes são quem? As bactérias, o reino fungi, né, os fungos, os reinos protistas, né, os protozoários, e aí vai vindo, né, as plantas, né, os animais, enfim, todos eles foram catalogados, né? E a biologia, ela tem a importância, né? Ela quer saber a diferenciação, a característica, né, o tipo de reprodução, o desenvolvimento desses seres que habitam o nosso planeta. Aqui eu coloquei alguns seres representantes, como nós vamos pegar, por exemplo, os animais, a gente engloba aí tanto a biodiversidade dos animais vertebrados, quanto os animais invertebrados. Então, olha só, gente, dentro da nossa biologia, ela vai englobar toda essa parte, né, de seres que habitam o nosso planeta. Inclusive, aí pega também a parte de botânica. Eu não sei se vocês tiveram curiosidade de já dar uma olhada na apostila de biologia, que a gente dá uma mini revisão tanto dos reinos, né, que são importantes aí para a biologia, tá, para o conhecimento, tá? Você sabe que a biologia ela favorece muito o desenvolvimento, a parte genética, a parte da química também ela vai estar envolvendo, e ela também vai conhecer aí a diferenciação desses reinos e as suas características. Bom, galera, a gente sabe que a biologia é muito importante, né? Ela está no nosso dia a dia, né? Ela envolve tudo de conhecimento que nós possamos entender a nossa vida, né? Então, por exemplo, no nosso dia a dia a gente também tem contaminação com esses agentes patogênicos, né? Que são os micro-organismos, como fungos, bactérias, né? Os protozoários, eles estão no nosso dia a dia também. Não adianta dizer que não, porque eles estão, tá? A gente está tendo um caso aí até da pandemia, vocês sabem que são doenças causadas por vírus, tá, gente? O tratamento é muito mais longo, né? A gente sabe que tem aí um modo de prevenção e tratamento. A biologia, ela vai estudar esses agentes patogênicos? Sim. Ela vai favorecer a parte da medicina? Com certeza, né? Outra coisa também que a gente vai ver aí, envolvendo alguns tipos de doenças, tratamentos também, né? Que a biologia, ela vai favorecer. Outro conhecimento também são algumas, a gente fala assim, estudos, né? Que acontecem na nossa natureza, como, por exemplo, nós temos algumas catástrofes, né, como os terremotos, tsunami, né, furacão. A ciência, né, a biologia, ela vai estudar isso, esses fenômenos que acontecem na nossa natureza, ela vai verificar isso? Com certeza, né? Outros fatores, né, que a parte de botânica ajuda bastante aí os agricultores na parte de desenvolvimento desses vegetais, para que eles possam estarem desenvolvendo e trazer alimento na nossa mesa, né? Então, a biologia, ela vai favorecer, gente, toda essa área aí, tá? Então, hoje eu vou focar para vocês aí também os fatores bióticos e abióticos, que inclusive tá aí nesses exercícios. Eu só comentei com vocês mais um pouco, tá? A importância da biologia para o nosso dia a dia. Bom, agora como a gente falou, né, da biologia, bio significa o quê? Vida, né? Aí a gente falou também dos fatores abióticos. Agora, não esqueçam disso, tá? A na frente é negação, né? Então, significa o quê? Que não tem vida.
Dentro da biologia, a gente engloba esses dois fatores, são super importantes para o nosso ecossistema, que nós abordamos os níveis de organização dos seres vivos. Quem com certeza aí vai relembrar, né, os fatores bióticos e abióticos, com certeza aí já tem as anotações. Caso tenha esquecido ou não fez essa anotação, é só fazer a comparação nessa imagem aqui, né? Eu tenho aqui fatores bióticos e fatores abióticos. Acabei de falar para vocês que bio, né, significa vida, né? O A na frente não tem vida. Agora, uma coisa que é muito importante. Os fatores bióticos, ele está envolvendo todos os seres vivos que habitam o nosso ecossistema. Tanto os animais, vegetais, micro-organismos. Tudo que tem vida, a gente considera fatores bióticos, tá? Esses aqui são os fatores abióticos, né? O A na frente é negação, não tem vida, tá? Aqui está representando o ar, né? A luz do sol, a água. Outros fatores são muito importantes. Uma coisa que a gente tem que entender é que dentro da biologia, tá, gente? Os fatores bióticos dependem dos fatores abióticos para sua sobrevivência, tá? Então, os fatores bióticos, animais, no modo geral, nós também dependemos da água, dependemos do ar, dependemos do sol, da temperatura para a nossa sobrevivência. Já os fatores abióticos não dependem desses fatores, certo? Quem colocou, tá, meus amores, alguns exemplos que eu posso estar pedindo para vocês dentro de um ecossistema, alguns fatores, exemplos, né, de fatores bióticos e abióticos, vocês podem estar colocando aí no caderninho de vocês aí ao lado ou na apostila de vocês também, tá? Então, exemplos, fatores abióticos: água, ar, temperatura, luz, umidade, os nutrientes que temos todos aqui no nosso ecossistema, né, e a energia solar. Agora, os fatores bióticos, vida, plantas, animais e os micro-organismos. Galerinha, partindo também, né, desses fatores bióticos e abióticos, eu peguei com vocês aí os níveis de organização dos seres vivos. Eles passam por etapas, né? Nós pegamos aí dos átomos até a nossa biosfera, não esqueçam disso, tá? Então, nós falamos sobre átomos, moléculas, orgânulos, né? Formou aí as células, das células formam os tecidos os órgãos, dos órgãos pegamos os sistemas, desse sistema aqui, em ecologia, formamos os organismos. E os organismos aqui, o nível de população, comunidade, ecossistema e a nossa biosfera, certo? Vocês têm esse resumo aí no caderninho de vocês. Nós falamos bastante sobre a importância dos níveis de organização dos seres vivos, já que nós passamos por essa etapa, né, de desenvolvimento. Meus amores, uma coisa que eu quero que vocês retifiquem aí, vocês têm realmente aí no caderno, tá? Na apostila e nos exercícios, tá? Quando nós partimos níveis de organização, né, nós pegamos aqui no organismo. Do organismo em diante, né, a gente trabalha o nível de organização mais ecológica, né, em ecologia, que ele vai pegar da população até a nossa biosfera, né? Quando nós falamos ecologia, né, é a parte da biologia responsável pelo estudo dos seres vivos, né, e a sua interação entre si e com o ambiente que ele vive. Aí, nesse ambiente que ele vive, a gente pegou população. Vocês lembram, né? O que é uma população? Né? A população é um conjunto de organismos de uma mesma espécie que vive em uma determinada área em um determinado período de tempo. Aqui eu coloquei alguns exemplos de espécies. A gente pode ter leões, né? Uma população de leões, de girafa, como vocês viram, né? Outro que a gente abordou também foi a questão da comunidade, né? A comunidade, ele já é um conjunto de espécies diferentes, estão observando aqui, ó, espécies diferentes que vivem em um determinado local. Ou seja, conjunto de populações que se desenvolvem em uma região, tá? Quando nós nos referimos aqui, por exemplo, em ecossistema, lembra lá do ecossistema? Ele vai envolver também os fatores bióticos e os fatores abióticos, tá? É o nome dado às comunidades, tá, gente? A parte não viva do ambiente e as interrelações, ou seja, os fatores bióticos e abióticos. Então, no ecossistema, né, ele pode variar bastante em dimensões. Ele pode ser um ecossistema em um aquário, né, com plantas, pode ser também num rio, né, na casa de vocês, a gente pode estar dizendo que é um ecossistema, ok? E essa região aqui que nós abordamos também é a biosfera, né? É o nível mais complexo estudado em ecologia.
e pode ser definido como conjunto de ecossistemas encontrado no nosso planeta. Não esqueça disso, tá, gente? Podemos definir biosfera ainda como a parte do planeta que possui vida. Outra coisa também que nós abordamos aí em ecologia, né, é a questão dos seres vivos, né, gente? A cadeia alimentar, né, o habitat, o nicho ecológico, né? Então, quando eu falei em cadeia alimentar, né, é uma sequência de organismos, como vocês estão vendo aqui, eles vão estar interligados por relações de alimentação. Aí nós vamos ver aí os produtores, os consumidores primários, os consumidores secundários e os terciários, né? Então, uma cadeia alimentar, ele é bem organizado, né? A gente, quando pega uma teia alimentar, já não tem essa complexidade de organização. E o que são realmente, né, esses fatores que estão aí numa cadeia alimentar? Por exemplo, a gente vai começar aí primeiro pelos consumidores primários, né? O que são consumidores primários, né? Os consumidores primários, eles são chamados de herbívoros, né? No caso, no ecossistema, né, a gente trata aqueles, os insetos, roedores, né, as aves também, eles são considerados consumidores primários. São os primeiros, né, a se alimentar dos produtores, tá? Não esqueçam disso. Aí, em sequência, nós vamos pegar os consumidores secundários, não esqueçam disso, são formados principalmente por carnívoros de pequeno porte, tá? E os consumidores terciários, né, trata-se de consumidores de porte maior, alimenta dos consumidores secundários. E numa cadeia bem organizada também tem a questão dos decompositores, né, que são fungos e bactérias, né? Aqui também, no caso dos ecossistemas, a gente vai encontrar os aquáticos nessa categoria, não pertencem nem à fauna e nem à flora, tá? Sendo compostos apenas por fungos e bactérias, tá? Então, eles vão fazer a degradação aí da matéria orgânica. Esquecendo de falar dos produtores, né? Que para a gente começar numa cadeia alimentar, ele tem seu início, tá, gente? Então, os produtores, né, são o início das cadeias alimentares, pois produzem seu próprio alimentos, né? Não esqueça que são seres autótrofos, tá, gente? Através da fotossíntese. No caso aí, a gente vai pegar as plantas e as algas e alguns também os micro-organismos. Nessa representação, nós temos os produtores, né? Uma planta, começa sempre pelo produtor, tá? Aqui nós temos o consumidor primário, o gafanhoto se alimenta das plantas, então ele é o primeiro na cadeia alimentar, tá? Já que são herbívoros. Aqui nós temos o consumidor secundário, isso aqui é uma cadeia alimentar bem mais simples, né? Que vai se alimentar do primeiro, né? Que é o consumidor primário, tá? E não pode deixar de esquecer que tem a parte de decompositores, ok? Aqui a gente já tem um mais complexo, né? Uma cadeia alimentar mais complexa, que é o vegetal, produtor, o grilo é o consumidor primário, o sapo, consumidor secundário, a cobra, um consumidor terciário, o gavião, aí, consumidor quaternário. E aí a gente pode dar continuação nessa cadeia alimentar. Não esqueça que aí também tem que ter os decompositores. Bom, nono, eu também não posso deixar de falar com vocês aqui a nossa pirâmide, né, alimentar, né? Alguns grupos são super importantes para o bom funcionamento do nosso organismo. A gente viu aí muito em biologia e vocês também têm na apostila de vocês. Esse grupo são super importantes, né? Nós temos aí no topo da nossa pirâmide, né, os energéticos, né, que são aí os carboidratos. Nós temos também os reguladores, construtores e os energéticos extras, né, os sais minerais, os lipídios, né, as proteínas também são essenciais para o bom funcionamento do nosso organismo. Falamos desse aí, né, que são os sais minerais também, né, gente? São substâncias inorgânicas, né? Ou seja, eles não podem ser produzidos pelos seres vivos, sendo adquiridos pela nossa alimentação. Então, uma alimentação bem balanceada, bem equilibrada, a gente acaba ingerindo a importância aí dos sais minerais. Sabemos que eles também são muito importantes, né, na construção, no bom funcionamento do nosso organismo, né, gente? Eles aparecem na composição das células e sob duas formas, imobilizados e também dissolvidos em água. E a gente viu, né, alguns sais minerais, como sais de cálcio, né, o magnésio. Esses sais minerais, tá tudo na apostila de vocês, o resumo, né, a deficiência e a importância, tá, gente? E o exemplo de alguns sais minerais onde nós encontramos, tá? Então, não esqueça aí do flúor, né, do sódio, do ferro, né, do magnésio, zinco, também são super importantes para a nossa alimentação. Bom, galera, a gente viu aí também o grupo das vitaminas, né? São divididos em dois grandes grupos, as hidrossolúveis e as lipossolúveis, né?
Os exemplos das vitaminas hidrossolúveis são todas as vitaminas do complexo B, todas elas, e a vitamina C, tá, gente? Não esqueçam disso aí. As vitaminas hidrossolúveis são aquelas, tá? Solúveis, tá? Não esqueçam, em água, tá? São absorvidas pelo intestino e transportadas pelo sistema circulatório até os tecidos que são utilizados. Não esqueçam disso. Eles são muito importantes na nossa alimentação. E quais são os exemplos das vitaminas hidrossolúveis? Vitaminas do complexo B e a vitamina C. Já as vitaminas de lipídios, né? Lipossolúveis, tá? Os representantes são vitamina A, vitamina D, vitamina E, vitamina K. Esses são os exemplos da vitamina lipossolúveis. Quando nós falamos de vitaminas lipossolúveis, essas substâncias não são solúveis em solventes orgânicos, né? E são solúveis em gordura, lipídios, gordura. Portanto, para ir ao tecido alvo, necessita de moléculas transportadoras como o colesterol para atravessar o plasma sanguíneo, tá? Então, não esqueça disso aí, a importância dessas vitaminas. Exemplos de vitamina A, né? A gente encontra aí fígado, cenoura, né? Que é rico em beta-caroteno, tá, gente? Não esqueça aí que a gente vê essa corzinha alaranjado, né? A deficiência dela aí vai trazer a cegueira noturna, tá? A vitamina do complexo B, encontramos aqui nos ovos, né? Peixes, carnes, né? Encontramos também nos legumes, como os feijões, né? E a deficiência dela aí pode trazer anemia ou alterações também nos nossos ossos, tá? Vitamina C não pode deixar de consumir, né? A gente, principalmente diariamente, né? Que ela aumenta a nossa imunidade, né? Que é o ácido ascórbico também, né? Essa vitamina. A gente encontra mais nessas frutas cítricas, né? No modo geral, no nosso dia a dia. E ela aí vai, a deficiência dela, né? Ela vai evitar uma doença conhecida como escorbuto, tá? Não esqueçam disso. A vitamina D, tá? A gente tem um natural, que é o sol, tá? Então, a vitamina D também, o sol é rico em vitamina D. E alguns alimentos, tá? Que a gente conta também a vitamina D, né? Alimentos, né? Como os ovos, derivados do leite, né? Os peixes também, como salmão, né? Alguns legumes também e as hortaliças, tá, gente? E a deficiência dela aí é o raquitismo. Olha só, 9º ano. Nós vamos pegar a nossa folha, tá? Tem a revisão aí de biologia e nossa correção. Vamos fazer agora a nossa correção. Eu já coloquei aqui para vocês, tá, gente? O que tá de vermelho é o nosso gabarito. Bom, então vamos lá. Quem não imprimiu, não copiou, aproveita aí, pode pausar o vídeo, né? E copiar essas questões aí também no caderno. Bom, número 1. Diversas doenças podem ser causadas pela falta de algumas vitaminas. São as chamadas avitaminoses, tá? Como, por exemplo, dessas doenças, podemos destacar escorbuto, tá? Que a gente acabou de ver aí a deficiência dessa vitamina. Uma patologia que era muito frequente nos marinheiros, que passavam um grande período de tempo no mar, sem uma alimentação adequada. Então, o escorbuto é causado principalmente pela deficiência da vitamina C. Quem colocou aí vitamina C está certíssimo. Número 2. Algumas vitaminas precisam ser ingeridas diariamente, tá? Em outras, entretanto, não há essa necessidade, pois ficam armazenadas no nosso tecido adiposo. Acabamos de ver também. Olha só, dentre as vitaminas que necessitam de ingestão diária, podemos citar a vitamina C e todas elas do complexo B. Quem fez a anotação anterior, se quiser colocar todas elas, está certíssimo. A número 3 de vocês aí. As pessoas que sofrem de osteoporose, a gente acabou de ver, né? A vitamina, já não vou nem dar a resposta, já estou vendo aqui, tá? Apresenta uma redução do nível de cálcio no nosso organismo, o que leva à fragilidade dos ossos e pode causar também fraturas. Isso acontece em muitas pessoas, né, gente? Já de idade avançada, tá? Também temos a falta da vitamina D, crianças, né, que traz o raquitismo, ok? O tratamento ele consiste em uma dieta à base de alimentos ricos em cálcio, medicamentos no caso, os mais sérios, e exercícios físicos também. Mas para o tratamento surtir efeito, é necessário que o paciente tome sol diariamente para uma melhor absorção do cálcio. A necessidade de exposição ao sol está relacionada à atividade da vitamina D. Foi? Tranquilo? Vamos para a próxima questão, que é a questão número 4 de vocês. Aí vocês vão observar aí, tá, gente? Só destacar. Se puder aí,
sublinha para vocês aí na apostila não, na atividade de vocês ou no caderno, tá? A deficiência disso aqui, escorbuto, raquitismo e cegueira noturna. Então, olha só, um grupo de pesquisadores constatou os seguintes sintomas de avitaminose em diferentes populações da América do Sul: escorbuto, raquitismo e cegueira noturna. Então, eu quero saber a deficiência, tá? Para solucionar essa situação, propuseram fornecer as seguintes vitaminas. Qual é a deficiência da vitamina da doença escorbuto? Vitamina C. Raquitismo, vitamina D. E cegueira noturna, vitamina A. Tá? Então, tudo na ordem. Como eu pedi respectivamente, vocês vão colocar na ordem. Escorbuto, vitamina C. Raquitismo, vitamina D. E cegueira noturna, vitamina A. Bom, a número 5 também vocês já viram aí, tá? No iniciozinho da nossa videoaula, né? Que são a cadeia alimentar, né? Os produtores, os consumidores primários e os secundários. Aqui eu coloquei um esquema, né? Na cadeia alimentar: inseto, planta, pássaro e cobra. Ao observar isso aí, você sabe que não está organizado. Primeiro começa pelos produtores. Os produtores são sempre quem? Os vegetais. Então, a gente vai começar pela planta, só tem a alternativa A e B, né? Planta. Em seguida, a gente vai começar pelos consumidores primários, né? Que são os herbívoros, né? Se alimenta apenas de vegetais, ok? Então, aqui entre o grupo ficou os insetos, consumidores, tá? Secundário, e aqui nós temos o terciário. Então, quem marcou a letra A está certíssimo. Bom, galera, aqui eu tenho uma teia alimentar, tá? Eu tenho nessa organização, tá? Uma teia alimentar. Então, a vegetação são os produtores, eu tenho um gafanhoto, tenho um coelho e tenho um camundongo, tá? Aqui nessa teia eu tenho vegetação, gafanhoto e lagarto. Aqui eu já tenho a vegetação, coelho e gavião. Aqui eu já tenho a vegetação, camundongos e cobra, tá? Aqui, se você observar a sequência toda nessa teia alimentar, ele está indo para o nível trófico maior, que seria o gavião. Então, a pergunta para vocês é o seguinte: o único ser vivo da teia alimentar baixo, que pode ser considerado consumidor, ele pode ser secundário e terciário ao mesmo tempo. Se você observar aqui, secundário, né? A gente vai pegar nessa organização, primário, secundário. E nessa organização de cima do gafanhoto do camundongo, ele passa a ser um consumidor terciário. Então, quem marcou aí o gavião está certíssimo. Foi? Tá bem tranquilo, né, nono ano? Agora, a questão número 7, a questão número 8 de vocês é o seguinte: o conjunto de seres vivos que habitam uma determinada região, ele constitui quem? Uma comunidade. Gente, não esqueça, tá? Quando nós falamos em região, é algo mais abrangente, tá? Então, a gente pode encontrar, né, várias espécies ali, tá? Agora, se nós falássemos em um lugar específico, tá? Estaremos falando de uma população. Como a gente falou aqui em uma determinada região, então, nessa região a gente vai encontrar várias espécies, tá? Então, é comunidade e não é população, tá? Não esqueçam disso aí, tá? Se eu falasse em uma região, só naquela região específica, seria uma população. Como eu falei, em uma determinada região, não especifiquei qual era, passou a ser uma comunidade, tá? E essa aqui vocês acabaram de ver em um ecossistema, né? Os fatores bióticos e os fatores abióticos, né? Um ecossistema, tanto terrestre como aquático, se define pela interação dos fatores abióticos e fatores bióticos. Abióticos não tem vida, fatores bióticos já tem vida. Bom, não deixa de ver também, tá? Toda a revisão que eu passei para vocês aí, tá? O resumo que eu passei para vocês aí, tá? Durante as nossas videoaulas, e também tinha alguns exercícios também referente, tá? A outros conteúdos. Então, olha só, na próxima semana já é a avaliação de vocês. Aí eu vou fazer mais uma revisão aí que eu não comentei hoje sobre as células, mas vocês também têm na apostila de vocês, as organelas, tá? E uma revisão geral de tudo que nós já vimos hoje e durante o nosso estudo aí em biologia, tá? Então, um beijo para vocês, uma ótima semana, não deixe de fazer as atividades. Gente, pega a apostila, faz as anotações, o cadernozinho copia, tá? Porque tem muita atividade aí, um resumo também que eu passei para vocês aí num grupinho do WhatsApp, né? São os níveis de organização de seres vivos,
dá uma lida, vê o que está escrito lá direitinho, tá? Porque isso aí não tem na apostila, mas eu passei num grupinho, tá? Então não deixa de fazer todas as atividades. Então, ó, um beijo para vocês, uma ótima semana, tá? E um bom estudos.